Olá pessoal, então eu queria apresentar a solução primeiro para o problema 1, tá bom? Então nesse problema 1, a curva que eu chamei de γ-til era uma curva parametrizada e a expressão dela é cosseno x, seno x, e aqui na terceira entrada nós temos uma função f. E aí a curva γ-til, quando é que ela é plana, certo? Então, lá na teoria, um dos resultados é que a curva vai ser plana se somente se a torção for nula, certo? Então, a gente pode pegar essa γ-til, calcular a torção. Aí você pode perguntar, mas como que eu vou calcular a torção se eu não sei f? Não, você só deixa a torção em termos de f e vê se a partir dessa condição da torção ser nula, a gente consegue descobrir quem é f. Esse que é o problema. Tá bom? Então eu vou colocar as expressões de uma maneira um pouco mais bonitinha. Vamos lá. Então a gente tem a γ-til, agora um pouco mais bonitinho para visualizar, né? Então, para calcular a torção, a gente precisa, se você olhar a fórmula da torção, você precisa derivar a γ-til 3 vezes, tá? Porque na fórmula da torção entra a terceira derivada. E aí você deriva uma vez, né? Essa derivada é simples, a segunda também é simples e a terceira também é simples, tá certo? E aí, eu não vou fazer as contas aqui, mas é basicamente substituir essas expressões, fazer produto interno, produto vetorial, como você quiser calcular, tem as fórmulas no livro ou na internet, tá? E aí você, fazendo as contas direitinho, a torção vai ter essa expressão. Então, olha só, aparecem as derivadas da f, né? Até a terceira derivada. E isso aí a gente quer que a torção seja nula, não é isso? E essa expressão aí mostra que a gente pode traduzir esse problema geométrico para uma equação diferencial, certo? Então, a torção é nula se somente se aquele numerador é nulo, da expressão de tal, então você tem uma equação diferencial, ó. F, a derivada terceira da f mais a derivada primeira da f tem que ser zero, tá? Então, aqui eu queria, mais importante do que o problema em si, é um exemplo. Você está vendo um exemplo onde existe uma relação íntima entre equações diferenciais e problemas geométricos. Essa é uma linha que é muito importante na geometria diferencial. No caso de curvas, essa equação é uma equação diferencial ordinária, mas quando nós estudarmos superfícies, nós vamos ter que os problemas geométricos vão ser traduzidos em termos de equações diferenciais parciais, que são mais interessantes, tá? E mais misteriosos, mais difíceis, mas é bom que nós tenhamos problemas desafiadores na matemática, tá? Então aí como é que você pode resolver essa EDO? Olha, essa EDO você poderia, por exemplo, chamar a f' de uma nova função g, e aí essa EDO se transformaria em g duas linhas mais g igual a zero, que é uma das equações mais famosas, tá? Da matemática e da física, a equação do oscilador harmônico, né? Então, a solução para g seriam combinações lineares de senos e cossenos, e como eu chamei de g a f', então você integra isso e você obtém uma combinação linear de senos e cossenos mais uma constante arbitrária. Então, a solução dessa equação diferencial ordinária
seria o que está escrito aí, né? Uma constante vezes um cosseno, mais uma constante vezes o seno, mais uma constante aditiva, tá? E aí você pode se perguntar, bom, se eu jogar essa f aí, que curva eu vou ter? Bom, da geometria analítica, você já poderia saber que as curvas planas e cilíndricas são elipses. E tem um caso degenerado que é um círculo. Mas então a gama til com uma f assim vai gerar elipses. A gente pode dar uma olhada nesses gráficos, tá bom? Bom, gente, então aí nós vemos um pedaço de um cilindro e temos essa curva laranja, que é uma elipse, tá? Você variando aquelas constantes que aparecem na combinação linear do senos e cossenos, a elipse também vai mudando, tá bom? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. E queria que vocês guardassem o seguinte, né? Existe uma relação íntima entre geometria diferencial, os problemas geométricos e as equações diferenciais. E, em geral, problemas interessantes, problemas que têm algum apelo geométrico, eles são traduzidos em equações diferenciais que aparecem em muitos lugares diferentes, em física, em outros contextos matemáticos também. Por exemplo, nesse probleminha que eu apresentei para vocês, a gente acabou caindo numa EDO de segunda ordem, que é a equação do oscilador harmônico, né? Acho que os físicos chamam assim, que é uma das mais importantes para o estudo de ondas, tá? É uma das primeiras EDOs que nos ajudaram a descrever a natureza, tá bom? Então isso encerra a discussão sobre o problema 1. Então, gente, agora vamos discutir o problema 2, tá? Que era tentar encontrar uma curva esférica. E lembrando que a esfera, como é que era essa esfera? A esfera tinha o centro, o ponto 1, 0, 0, e o raio era 2. Então, a equação dessa esfera é x menos 1 ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a raio ao quadrado, 4, certo? Por outro lado, a nossa curva parametrizada, curva enrolada, gama til, ela tem como na primeira entrada cosseno x, na segunda entrada seno x e na terceira f de x, tá bom? Então, basicamente, a gente substitui essas três entradas na equação da esfera. Desculpa usar a variável x aí de duas formas distintas aí, mas eu acho que a gente consegue entender. Então vamos lá, eu tenho que fazer essa continha aqui, cosseno de x, que é a primeira entrada da gama til, menos 1 ao quadrado, mais seno ao quadrado, mais a f ao quadrado, isso tem que dar 4. E aí uma continha simples, né? Você abre isso aqui, o cosseno ao quadrado vai juntar com o seno ao quadrado, que eu estou escrevendo agora, vai dar 1. Isso sempre é bom quando acontece, é um sinal de que a vida vai ficar fácil. Então, mais f ao quadrado, isso aqui é igual a 4. Bom, e aí, uma simplificação simples,
pega esse cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, olha ele como 1, tem esse mais 1 do lado esquerdo, dá 2, joga para o outro lado, e então você vai ficar, do lado esquerdo vou deixar só f, vai ficar f ao quadrado x, vai ficar 4 menos 2 que dá 2, e depois tem esse menos 2 cosseno x, que vai para o lado direito com um mais, né? Então vai ficar 2 que multiplica 1 mais cosseno x. Então a f poderia ser mais ou menos a raiz quadrada de 2 que multiplica cosseno de x mais 1, tá bom? E basicamente é isso, né? Se você quiser simplificar um pouco mais, você olha aí alguma identidade trigonométrica e você pode escrever que a f vai ser mais ou menos 2 vezes... desculpa, aqui eu tirei a raiz quadrada, né? Então isso aqui é elevado ao meio. Tá, então vai ficar mais ou menos 2 vezes cosseno de x sobre 2, tá bom? E eu pedi que f de 0 fosse igual a f de 2π, tá? Então, essa f aqui não satisfaz isso, tá bom? Mas, desculpa a imprecisão, de qualquer forma, essa f, se você relaxar essa condição e a condição que a gente tinha pelas derivadas, é uma solução, tá? E quando essa curva enrolada, ela é uma curva até famosa, é chamada a curva de Viviani. Eu acho que é assim que escreve, tá? Quem quiser vai dar um Google e você vai ver que essa curva tem umas propriedades bacanas. Para finalizar, vamos ver uma animação, como é que é o jeitão dessa curva, tá legal? Então tá aí, gente, a curva de Viviani, tá? Que é ao mesmo tempo uma curva esférica e uma curva cilíndrica. Espero que esteja claro aí o que está acontecendo. E agora, voltando, para terminar, eu queria fazer apenas um comentário, que é o seguinte. Se vocês tiverem a curiosidade, vocês poderiam comparar o comprimento, desculpa a letra, de gama e gama til, tá? E aí eu deixo para vocês descobrirem quem é maior, se elas têm o mesmo comprimento ou não, né? E também gostaria que vocês comparassem as curvaturas dessas duas curvas, nos pontos correspondentes, tá? Por mesmo valor do parâmetro x. Então, eu já vou adiantar que tem uma relação, vamos supor que eu chamo de K subíndice gama, a curvatura de gama, e de K subíndice gama til, a curvatura da gama til. Então tem uma relação entre essas duas curvaturas, e eu vou colocar aqui, vou chamar de com o cosseno de θ. Quem é θ? Tá? Θ seria o ângulo da inclinação da reta tangente ao gráfico de f. Então, f' de x seria a tangente de θ. θ é uma função de x também, tá bom? θ de x, tá? Se você quiser, θ de x. Então fica aí como
um último problema derivado é encontrar. Eu sei que esse vídeo era para ser uma solução, mas o matemático gosta de problemas, né? Me ocorreu isso agora, encontrar uma relação entre essas coisas aí. A curvatura de gama, a curvatura de gama til e o cosseno desse ângulo, tá bom? Então acho que eu vou parar por aqui.